No ar pela sua TV universitária, o programa Memória Viva, que hoje tem o privilégio de receber uma menina que tem 88 anos. Ela é comerciante, trabalhou como sócia-gerente das lojas Emissões Disco e Música, lojas Wave Surf e Wave Modas, e atualmente trabalha com sua filha Macirene Dias na escola Kumon, com cerca de 450 alunos, utilizando o método Kumon, que é um ensino franqueado de desenvolvimento da mente através de disciplinas de português, matemática e inglês. Ela é uma figura de tal maneira dinâmica que ainda hoje dirige o seu carro e só deixou momentaneamente de fazer poemas, porque tantas são as suas atividades que ela não pode se dar ao luxo mais de exercitar essa veia poética herdada dos açuenses. Eu estou falando de Maria Irene Chaves de Oliveira, Ireninha, como as pessoas todas conhecem, que está no programa Memória Viva, na companhia de Edna Alves Barbosa, que é médica, e sua nora, casada com Marcínio, que já esteve conosco aqui no programa, e Reinaldo Azevedo, que é odontólogo e músico, também um dos entrevistados do Memória Viva. Ireninha, o público do Memória Viva deve ter se assustado quando eu falei que estava trazendo uma menina para ser entrevistada no programa, quer dizer, mas não falei propriamente nenhuma inverdade, porque pelo seu espírito você é uma pessoa maravilhosa, mas já que você é ainda tão menina, eu não queria deixar a oportunidade de falar dessa sua migração ainda menina de Açu para cá, das primeiras impressões daquela terra bonita. Seja muito bem-vinda. Eu nasci de uns pais maravilhosos, de um pai que o poder aquisitivo dele era muito alto, mas ele era muito bom, muito caridoso, não tinha amor a dinheiro, né? E uma mãe que me fazia me botar quando eu nasci, eu tinha 2 irmãos, um com 10 anos e outro com 11. Sei. Aí pronto, eu fui o xodó dele, ele fazia todas as minhas vontades. E minha mãe depois vinha me botar no devido lugar. Nos eixos. Nos eixos. Minha filha, eu era loura e tenho os olhos verdes, né? E o povo dizia, você é linda. Quando a pessoa saía, a mamãe dizia, a beleza se acaba, só não acaba a beleza da alma. Eita, você seja sua boa... mãe não aliviava, não. Não, né? não aliviava. Toda a vida era isso. Ela dizia e me criou assim, com fé em Deus e alegria de viver. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu era o xodó de avô, de tio, de todo mundo. Eu era, e todo mundo, linda, linda, e minha mãe em cima. Segurando as rédeas. Até a moça mesmo segurando a rédea. E eu vi, e finalmente papai viu as coisas dele acabando, por vir. Ireninha, qual era a atividade do seu pai? Lá em Açu, meu pai tinha terras. Fazendas, carnaubal. Tinha máquina de descaroçar algodão, que a gente ia para outra cidade, chamava Rosário. Quando ele levava a família, que aquelas máquinas, eu me lembro ainda, eu correndo, eu era muito medonho, correndo, e lá no algodão, menino, e o homem, menina, você vai já embora. Ser triturada pela máquina. Porque eu era. E ele tinha muita terra, muita casa, muita coisa. E perdeu tudo? Perdeu porque ele assinou. Eu prometi não dizer isso, mas vou dizer. Ele assinou um papel em branco. Nossa de um sócio senhora. dele. Nossa Senhora. Aí ele perdeu tudo, ficou só as casas. Perdeu toda a fortuna. Toda a fortuna. Aí ele vendeu as casas e veio aqui para Natal. Certo. E nós duas... E aqui você chega com 5 anos de idade? Com 5 anos de idade, morando no Alecrim. No Alecrim. Na Coronel Estevão. Aqui eu estudei o primário no Colégio das Neves, que ainda era ali onde tem um posto. Sei. Não era nesse Colégio das Neves, ainda estava começando. Eu fiz meu primário lá. Quando chegou o ginásio, ele disse que parou-se, aí eu fui para Ateneu. Fui lá no Ateneu, que eu com 13 anos conheci um homem, eu que sou baixinha, né?
Conheci aquele homem alto, bonitão, me apaixonei com 13 anos. Aí quando fui falar com ele, ele perguntou a idade, eu tive vergonha, com vontade de dizer que tinha 15. Porque quando a gente é menina, a gente quer aumentar a idade, né? Mas aí eu disse que tinha 13. Ele olhou para mim e disse, quando você fizer 20 anos, eu caso. É mesmo? Aí eu cheguei no colégio mangando dele. Eu disse, arranjei um namorado, quer que eu espere 7 anos. Mas, e eu esperei 7 anos. Me casei com 20 anos. Como ele disse. Como Jacó, do poema famoso da Bíblia, que esperou por Lia, e não sei, queria Lia. Aí eu me casei. Casou então, com Raquel, mas você casou com um homem que você... Um homem que eu amava, que eu era apaixonada, era louco. Ele era um nome bonitão, dele? Marcino. Dias de Oliveira. Que é pai dos rapazes. Dos rapazes. Eu chamo de rapazes porque eu conheci eles, rapazes. 4 homens e uma mulher. Uhum. Ele é pai de todos. Uhum. Bom, mas temos muito que conversar a esse respeito também. Mas aí você fez o seu Ateneu, mas pelo menos chegou a concluir o Ateneu direitinho. O ginásio. Aí foi o tempo, naquele tempo, a mulher não ia... Hoje em dia a gente vai se formar, né? Isso. Hoje em dia não, a gente vai aprender corte, costura, bordado. Fui aprender uma pergunta que não quer calar. A sua mãe, que era sempre tão zelosa como você, tenha calma, venha cá, soube dessa história dos 13 anos, você já apaixonada por esse galalau? De manhã, eu estava na porta e eu vi ali, juntou-se um pouco de gente e eu fui ver, não é? Olhar. Quando eu fui, que eu levantei a cabeça, eu já sou baixinha, com 13 anos era... Quando eu olhei, passou aquele homem bonitão, quando eu olhei, os olhos fez... Aí pronto, eu fiquei olhando, quando ele chegou lá na esquina, deu adeus. E à noite, eu só tinha direito, minha mãe era forte, só ficava na porta. Eu ficava na porta quando eu vi boa noite. Eu disse, saia daqui que eu não posso namorar não. Que eu... Assim, ele foi lá? Foi lá, à noite. Mesmo com aquela... Mas esse seu marido era uma pessoa especialíssima, não é? Porque projetou um espaço de 7 anos para frente, mas já para não perder você de vista, já ia lá. Então... Pois é, naquele dia foi que ele me disse. Aí eu tinha uma amiga minha... Qual a reação da senhora, sua mãe, quando soube dessa história? Minha mãe custou muito a saber. Porque eu namorava, sim, eu ia pro Ateneu. Mas ele foi lá dar boa noite a troco de quê? Boa noite, aí eu disse que ele fosse embora, aí ele disse, arranja um jeito de sair. Aí tinha do outro lado da rua, tinha uma amiga minha do colégio que estava adoentada. Aí eu entrei e disse, mamãe, eu vou ali ver Zuleide. Aí fui conversar com ele, corri para o outro lado. Aí ele disse, quantos anos você tem? Eu, 13. Mas sou eu. Aí ele disse, 7 anos eu caso com você. Aí nós começamos, ele era do Ateneu masculino, sim, que era ali na descida da Ribeira, né? E o feminino era separado. Aí ele perdia a última aula para ir me buscar. Aí não passou no fim do ano. É mesmo? Aí Monsenhor João da Mata era diretor do Ateneu. Isso. E ele vivia procurando ver se pegava alguém namorando. Aí me pegaram namorando. Você é uma menina. A menina pegou eu namorando. Ele foi dizer aos teus pais, certamente. Não, ele disse a um amigo, que era Chico Cabral, que era amigo dele, meu primo. Aí disseram a mamãe, aí pronto. Quiseram me tirar do colégio, foi um negócio brabo. Aí papai disse, não, se você vai namorar, namora aqui em casa. Mas eu era dentro de casa e ele de fora, na janela. Ele não ficava perto de mim. Mas quer dizer que os 13 anos não foram impeditivos de você começar esse romance? Esse romance. Muito bem. E ele queria ser aviador, mas ele era do autônico. Aí não conseguiu, mas aí ele foi para a Pané do Brasil e transferiram ele para o Pará. Isso 3 anos depois.
ele passou, aí ele disse, quando saiu, ele disse para mim, prepare tudo e quando eu voltar, eu caso. E eu meti para fazer enxoval. Minhas amigas tiravam... Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Como é que você vai fazer o enxoval de um homem que está no Pará? Eu digo, mas eu sei que vou casar com ele. Aí quando passou, que aí completou os 7 anos, ele foi para o Rio, que veio, e eu me lembro muito de uma passagem que eu não esqueço nunca. Zé Gobar, irmão de Aloísio, depois da gente casado, perguntou, Marcino, você casou? Ele disse, não, tirei um bilhete de loteria. Essa foi, me fez eu gostar mais dele. Claro. Aí pronto, desse casamento nasceu 3 filhos homens, consecutivos assim, de 1 ano e 7 meses. Certo. Mas eu queria uma menina, né? Aí passei 5 anos, tive outro homem. Eu digo, mas eu quero uma menina. E ele, não. Aí passou 6 anos, aí você pegou minha princesa. Ah, maravilha. Mas, Ireninha, explica uma coisa. Você sempre foi uma pessoa muito impetuosa, muito de fazer as coisas e tudo. Enquanto ele estava no Rio, em São Paulo, em Belém? Belém, em Belém passou depois 3 no Rio. anos e 1 ano no Rio. E depois no Rio. Foi 4 anos. Você já tinha alguma iniciação nessa parte propriamente de trabalhar, de fazer Não, as minha coisas? mãe, Não, era ele não queria, que ele era muito ciumento. Ah, certo. Ele deixou uma pessoa encarregada de me pastorar para ver se eu... Bom E demais. a pessoa ficava todo passo no que seu eu pé, dava. no seu pé. Mas, infelizmente, eu não podia sair na rua, que sempre vinha um atrás de mim. Impressionante. Toda a vida vinha um. Mas você também, a bem da verdade, naquele tempo só tinha olhos e Só cabeça tinha olhos para ele. Né? Aí um dia chega um e fica de frente. À noite, em frente lá na porta. E eles... Não, Reinaldo está falando que Reinaldo sabe muito Reinaldo é um irenólogo. Ele sabe muito de você, aí já está pedindo, não precisa pedir nem Reinaldo, nem Edna, a hora que quiserem intervir, por favor. É porque você está falando, ela está falando do ciúmes, né, de Marcino, e você também ressaltou isso, mas parece que ele era tão ciumento, mesmo depois de casado, ao ponto de não permitir que você usasse brinco. Eu estou vendo Nada, você de brinco, nunca. mas eu quero brincos. Mas eu quero saber que história é essa. O ciúme era tão exagerado que chegava a esse ponto, Ireninha. Mamãe Ireninha. Eu furei as orelhas com 46 Tá vendo, anos. Tarcísio? Foi mesmo. Mas vamos combinar que ele tinha o direito de ser um pouco ciumento, porque um homem que investe 7 anos numa relação, imaginando que a menina loirinha, bonitinha, de olhos verdes, solta aqui em Natal. E outra coisa, toda vez que eu saía, vinha um cabo atrás de mim. Né? Tinha que ser ciumento mesmo, né? E ele era o seguinte, era namorador demais. Ficava namorando até com minhas colegas. Aí um dia eu soube que ele estava namorando com uma colega minha. Eita. No Grande Ponto, ali na esquina da Princesa Isabel, sendo do outro lado. Aí eu disse, papai, vamos dar uma voltinha, porque eu só saía com meu pai. Minha mãe não deixava sair com ninguém. Nunca fui a uma festa, como uma amiga. Tinha que sair com meu pai. Aí eu fui com meu pai, eu cheguei, ele era mais razoável, eu digo, eu vou passear, encontrei um amigo, vamos passear aqui. Aí eu encontrei ele com a tal conversando. Quando ele me viu, ficou doidinho. Aí eu, na hora, primeiro que foi passando, eu fiquei logo namorando. É mesmo, Ireninha, é mesmo. Mas interrompendo novamente. Só não posso dizer quem, porque ele é uma pessoa muito conhecida aqui. Mas não foi por conta dessa... Não, mas as coisas já passaram, não teria, se quiser dizer, não tem problema também. Não vou dizer. Mas, aí eu fiquei namorando, mas eu gostava tanto do meu marido que aquilo só foi para me vingar, nada daquele. Claro. Mas foi nesse episódio que você teve tanta raiva dele por conta da ou pseudo-traição ou traição
que você ganhou um Fusca super incrementado de presente, com teto solar e tudo, ou foi noutra ocasião, noutra traição? Noutra ocasião, isso eu já era casada. Aquela do Fusca, aquela do Fusca você já era casada. Tá bom. Ganhou um Fusca de presente, cara. Então vamos ver. Vamos ver assim. Vamos ver se a gente, como o telespectador, acompanha essa trajetória tão agitada do romance de Ireninha com Marcino. Ele retorna. Você completou 20 anos, você já estava com o enxoval todo pronto? Todo pronto, só faltava o vestido de casamento, até a coxa. A camisola do dia. Tudo, e tudo. Como na canção de Nelson Gonçalves, né? As coisas que precisasse de botar o nome, eu botava as iniciais dele. Aí minhas amigas, você é louca, você vai perder isso, Odão. Botei as iniciais dele no enxoval todinho, preparei e fiquei esperando, porque eu tinha certeza que casava com ele. Onde você casou? Em que igreja? Santa Terezinha. Santa Terezinha, né? E aí foi uma farra, né? As suas colegas todas quebraram a cara. O negócio era bravo. E as concorrentes também. Algumas talvez até estivessem lá. Né? Eu me casei e não me casei em traje de noiva. Minha mãe queria, porque eu só tinha eu de filha, não é? Mas ele não quis. Não queria traje de noiva. E na hora do casamento... Sobre que alegação? O que ele falava para você? Ele disse que era um traje de palhaço, não gostava daquilo e acabou. Eu me casei de vestido rosa. O gosto dele. Eu sempre fiz o gosto dele. Coisa inovadora, né? E eu, já noiva, ele tinha ciúme de qualquer pessoa que tivesse... Por exemplo, ele veio conversar comigo, a gente estava já noiva, né? Estava conversando na calçada. Quando tinha um homem num poste, assim. Aí ele disse, quem é aquele homem? Eu digo, eu não sei, vai procurar saber. Aí nesse dia eu me afobei, sabe? Eu digo, quer saber de uma coisa? Pegue sua aliança. É mesmo? Pegue sua aliança, que eu não vou mais casar com você, não. Aí minha mãe chegou na janela, a gente estava na calçada, e minha mãe... Aí ele disse, olha, ele afobou. Eu disse, ela um dia tinha que se afobar, não é? Ele hoje se afobou. Aí ele foi me acalmando, aí eu fui lá dentro, ele me levava a revista, eu ficar lendo lá dentro. Aí eu fui buscar a ruma de revista, uma sombrinha, tudo que ele tinha dado para ele levar. Aí ele disse, homem, guarde ao menos isso, que eu não vou levar esse monte de coisa. Eu sei que no fim acalmou-se e a gente voltou. Muito bom. Bom, nós vamos fazer agora, Irene, um pequeno intervalo e ao retornarmos para o segundo bloco, nós acompanharemos a vida desta moça, já moça feita, 20 anos, senhora casada, né, já iniciando seus passos na vida empresarial com uma atividade intensíssima. Daqui a pouco nós retornamos. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando Ireninha, e eu gostaria que novamente Reinaldo participasse da nossa conversa, por favor, Reinaldo. Ireninha, que história foi aquela de um momento, de certa forma, infeliz de Marcino, quando parece que houve uma troca de correspondência entre namoradas, e você fez parte desse contexto, não foi? Foi. Como foi essa história? Quando eu abro a carta, ele está... Ele morava em... Ele estava no Pará. Amigo. Ele estava também se ensaiando lá para uma moça lá do Pará. Noivou. Chegou a noivar. Teve que noivar, que o velho disse que era juiz, que ele noivasse. E ele disse... Aí ele disse, olha, eu noivei aqui, mas já estou noivo aqui... Aí eu só vi isso, não vi o resto da frase. Aí fiquei afobada logo. Aí saí, troquei de roupa e fui na casa dele mostrar, né? Na casa da mãe dele, porque eu tinha amizade e eles gostavam muito de mim. A confusão toda é que ele trocou a carta. Inverteu o envelope. Maravilha. No outro. Maravilha. Aí contava, mas eu não li nunca. Mas, Irene, deixa eu perguntar. Você e Reinaldo e Edna, naturalmente, são testemunhas disso. Você... encontrou a sua felicidade com Marcino, foi. Com quem você teve 3 filhos sensacionais, 3 rapazes excelentes, né? Um dos quais nós entrevistamos aqui no Memória Viva, Marcino. 4, porque é a menina, né? Eu quis dizer, os 5 3 com a menina. Ah, são 5 com a menina. Ah, tudo bem. Então, maior ainda a felicidade.
Mas chega um momento na sua vida em que você tem um grande golpe, que é a morte de Marcino. Marcino morre muito novo. 48 anos. 48 anos de Eu idade. fiquei viúva com 43. Nossa Senhora. Eu era uma menina mesmo. Nesse tempo eu era uma menina. Nossa. E não sabia de nada, porque eu nunca tinha entrado na loja uma coisa dele. assim inesperada ou foi Não. uma doença Eu prolongada? fui, no começo de 71, eu fui com meus 2 filhos menores para meu filho mais velho se formou em engenharia em Volta Redonda. E ele disse, olha, como eu não posso ir por causa da loja, você vai com os meninos. Eu fui. Quando eu voltei, ele disse que estava sentindo uma dor nas costas. Né? E essa dor nas costas, quando tirou a radiografia, isso foi passando tempo. Aí, aqui em Natal, disseram que era uma veia no coração. Era um câncer de pulmão. Nossa Senhora. Aí ele foi, a família, ele tinha um irmão que morava em São Paulo. Aí ele foi para casa do irmão para ir para Zerbini. Mas quando chegou lá era... O diagnóstico era outro. E o câncer do pulmão, ele era tão galopante que já tinha passado para o outro pulmão. Nossa Senhora. E ele não aguentava o frio lá. Eles tiveram medo de ele pegar Pneumonia, coisa assim. uma pneumonia. Aí ele veio para aqui. Aí daqui, como não tinha... Nesse tempo não tinha tratamento aqui, era no cobalto, não existia. Aí nós fomos para Recife, eu fui para casa do meu irmão. Com ele ficou o Marcinho, tomando conta da loja, e o outro em Minas, não é? Que se formou. O outro fazia odontologia. E tinha um menor, de 13 anos, e a menina de 8. Mas Irene, a partir daí, a partir de 71, quando você fica viúva, olha que coisa, você, como era estritamente doméstica, né, inexperiente para o mundo exterior, vamos dizer assim, social, me explique pra gente qual foi a sua sensação que você sentiu, o baque que você levou, quando necessariamente, a partir de 71, você se viu obrigada a virar empresária. Que coisa forte foi essa? Como é que você explica essa reação? Você se referiu à loja, que Marcino teve que ficar tomando conta. Era loja de quê? Era loja de disco na já era loja de discos. E rádio. Tá. E fabricavam rádio. Começou com a Transrádio, né? Chamava Transrádio. Tá certo. Depois emissor. E ele doente, e eu... Quando o médico desenganou, eu digo, e agora? Que eu nunca entrei nessa loja. Ele nunca me levou lá. Um dia ele tinha viajado, e a funcionária ficou, e eu precisei ir no Alecrim. Quando eu passei no ônibus, eu me baixei, para ninguém me ver, porque ele era muito ciumento. E fiquei mas ele, antes de morrer, entregou a Marcino, que Marcino tinha aquele dom de saber vender. E Marcino não queria estudar, só gostava de vender. Aí eu disse para Marcino, eu vou continuar meus estudos. Ele disse, de jeito nenhum, a senhora vai trabalhar comigo. Aí me levou para lá. Eu entrei assim num mundo que eu nunca tinha visto. Quando eu olhei um bocado de duplicados atrasados, porque você sabe, doença. É claro. E eu tive que ir ao Banco do Estado de São Paulo. Eu entrei para pedir um prazo. Eu entrei com os olhos cheios de lágrimas. E voltei. Eu não sabia de nada, eu nunca tinha visto um cheque Daí a razão da na minha pergunta. vida. Aí o que eu vendia, eu guardava dentro de uma gaveta e levava para casa. Aí o gerente do Banco Itaú, que ele depositava lá, veio para mim e disse, dona Irene, a senhora está colocando dinheiro? Eu digo, na gaveta. Aí ele foi me explicar que era bom, como eu devia depositar, me ensinou eu fazer um cheque, preencher um cheque, que eu não sabia, e eu fiquei depositando lá. Né? E o mais interessante é que eu todo dia ia fazer o depósito e ele vinha toda semana. Depois de 3 anos, aí eu disse para minha filha, aquele gerente do banco é bonito, né? Mamãe, agora que a senhora descobriu, eu digo, minha filha, eu não tive tempo
O meu tempo era para trabalhar, para sustentar vocês, para não faltar nada. Né? Não tive tempo de olhar para um. 3 anos depois que eu olhei como era bonito, eu disse, mas não deve ser casado. Pronto, deixa para lá. Agora, 3 anos depois, 2 anos depois a mais, com 5 anos, olha, tá, coisa interessante, de uma pessoa inexperiente, 5 anos depois, ela conseguiu expandir de tal forma o comércio que extrapolou as fronteiras norte-rio-grandenses, Paraíba, e foi considerada a maior vendedora de discos do Brasil naquela época. Mas isso é maravilhoso. 1000 discos. É maravilhoso isso, porque é um período realmente fulgurante, né? na vida, da vida fonográfica brasileira. E aí você poderia comentar com a gente alguns episódios desse período. Foi muito... De que você conheceu muito artista, você conviveu com muita gente. Eu levava, trazia artista para fazer aquela tarde de autógrafo lá na loja. E um dia... Quais, por exemplo, você trouxe? Eu trouxe tanto. Muita gente da Jovem Guarda naquela época, Vanderlei Cardoso veio. Eles autografavam na própria loja. Já era. Ronivon também, Ronivon veio. Não, Ronivon não. Vanderlei Cardoso jantou, almoçou lá em casa. Antônio Marcos acho que foi também. Antônio Marcos se hospedou na minha casa. Deu muito trabalho, deu muito trabalho na minha casa, viu? Mas eu gostava muito dele. Mas aí, com uns 3 anos, o gerente do Banco do Brasil olhou para mim e disse, quem te viu e quem te vê. Porque eu cheguei lá brigando por causa de uma coisa que estava errada. Ele disse, quem te viu? Quem chegava aqui com os olhos cheios de lágrimas, ou chega brigando. Eu digo, sabe o que foi? Foi luta. Foi luta. Porque bateu todas as lojas da grande rede, Ireninha bateu. Agora, não esqueça essa história que está ótima aí, dessa sua atividade empresarial intensa, mas você, no intervalo, tinha mencionado uma história de um tal Fusca de teto solar e tal. O carro está sempre presente na vida desta mulher, Ela estava casada com o Marcino, né? Sim. Mas por conta de uma rusga. É uma rusga. Eu gostei da tecnologia. Esse adjetivo é fantástico. Para romance. O que é consciência pesada no homem romântico, um homem verdadeiramente amoroso, e redimiu o problema dando de presente para a Ireninha, que é um belo Fusca, top de linha. O que foi que ele aprontou para você ganhar esse carro? Você devia fazer um bom sucesso. Hein? Mandou um bilhete para minha casa, dizendo, como se fosse outra pessoa, que ele estava com o negócio lá com ela. Olha aí, a gravidade. Aí ele disse, que não é, mas como eu tenho sempre, quando eu abro a boca para dizer pode escrever que é. Sei. Aí eu digo, eu sei o que é. Aí ele disse, cuidado, que uma sirene era pequenininha, cuidado, que isso aí pode até quererem levar a bichinha, não sei o quê, com aquelas coisas enroladas, não é? Eu digo, tá certo, mas eu descubro. Isso para mim mesmo. 3 meses depois, bate a pessoa de tarde, de noite, e pergunta se ele está. Eu digo, não está não. É porque eu tenho um bilhete para a senhora. Eu digo, minha filha, aqui eu fui abrindo a porta. Eu digo, minha filha, vem aqui que eu estou descalça. Quando ela foi chegando, eu peguei ela assim, joguei dentro de casa, tranquei a porta. Sutilmente. E digo, agora vamos topar. Parada. Você agora vai dizer quem é, porque eu sei quem é. Você tem que dizer para dar certo, senão eu chamo na polícia. Nesse tempo eu não tinha nem telefone, e Marcinho estava lá dentro. Eu digo, meu filho, telefona aí para a polícia. A mulher ficou tremendo, aí dizia não sei o que, eu dizia não sei o que, eu dizia não é. Aí detalhe, agora você acertou. Aí para um táxi e vem na minha porta e diz, tem uma mulher ali dizendo que eu mando uma moça que está aí. Eu digo, diga a ela que a moça vai para a polícia que eu vou entregar. Nossa Senhora, que cruel. Aí, quando ela disse, eu digo, Marcinho, vem cá, vai levar ela. Eu digo, minha filha, você está vendo minha casa? Tem todo conforto, né? Pois quando meu marido bota o pé fora da minha casa, não interessa a vida que ele leva.
Me interessa o que ele é aqui dentro. Portanto, diga a ela que eu quero ela trabalhando para mim, para eu ficar com todo conforto dentro da minha casa. Fantástico. Aí, mas aí, a ele aí você os não meninos entregou saíram, barato. correram atrás dela e deixaram ela lá na ribeira. Mas aí quando ele chegou? Ixi, Maria, ele ficou doente. Ele disse, você nunca se meteu, nunca foi na loja, nunca fiz nada que ele não queria. Eu fazia tudo para viver bem. Eu fui criada para viver bem. Aí ele disse, me levante cedo, que eu quero acordar. Ele acordou cedo, como ela abria, era quem abria, ele trocou todos os cadeados. Aí quando ela chegou, não conseguia abrir. Ele teve medo. Ele teve medo. Aí ela Você pediu lembrou demissão. daquela menina de 13 anos? Você diz assim, eu vou perder essa menina. Com certeza. Aí ela pediu demissão, aí ficou. A gente ia à praia e ela ia chegando. Quando eu ia, chegando ela saía. Aí ele me pediu, eu ainda fui 3 dias para a loja, para ela não se aproximar, né? Quando chegou o quarto, eu digo, vou mais não. Você agora resolva seu problema. Olha, nunca briguei com ele, nunca. Ele era muito ciumento quando ele tinha qualquer problema de ciúme. Ele ficava falando, eu ia lá pro quarto. Quando ele terminava de falar, eu voltava. Aí ele apelou pro Fusca. Assim, aí como é que ele disse? Antes eu vou comprar um carro para você. Eu digo, não sei nem dirigir. Aí começou me ensinando. Eu me estressava. Ele dizia, dobra a direita, eu dobrava a esquerda. Eu chegava toda molhada de suor. Aí ele pegou meu filho mais velho e disse, meu filho, vai ensinar a sua mãe a dirigir, que eu não tenho paciência não. Foi como eu fui aprendendo. Mas depois, um dia eu fui para Alecrim e sem querer eu dei uma encostada assim num carro. Aí fiquei nervosa, eu disse, pegue sua chave, quero mais não. Isso em 68, né? Agora veja uma outra coisa. Como Marcinho era um marido, com toda razão, extremamente ciumento, ao que me parece, o único que difere dos filhos é Joãozinho Dias. Mas o resto dos seus filhos são todos ciumentos ainda hoje com você. Parece que não, mas são. Eu tenho plena convicção disso. Joãozinho é porque vive na ponta aérea, né? Joãozinho é designer e a mulher é da Petrobras. Isso. A outra funcionária de lá. Aí ele vive daqui. Marcinho é muito ciumento ainda? Talvez o mais ciumento de todos. A pergunta foi proposital. Pois é. É porque ele é aquele ciumentinho que não dá, passa pra mim, não. Mas o ciúme dos meninos também deve estar associado ao negócio da perda do pai, não é verdade? E João... Porque você ficou muito nova, bonita, e também... Cheia de vida. No dia que eu cheguei do enterro, um vizinho olhou e disse, o quê? Essa aí não vai passar um ano, ela está casada. Eu digo, mas é muito difícil casar com 5 filhos. E eu não tinha olhos para isso, eu só tinha olhos para vencer. Naquele momento, vencer e criar... Porque depois, pelo que me conta, você paquerou demais. Na parte... Paquerou demais. Vamos chegar às paqueras daqui a pouco. Na parte empresarial, você tinha loja no Alecrim, você tinha loja na Paraíba, você tinha loja... Tinha em Campina Grande. Em Campina Grande? Em Campina Grande. Em Pernambuco também? Não. Só Natal, Campina Grande e depois migrou para a cidade, é isso? Foi para a cidade, para o Barão de Rio Branco. Eu tive 2 salas lá. Certo. A Wave Surf, que vendia surf, e eu era muito conhecida dos surfistas. Quando eu passava de carro na praia, surfista. Dona Irene, você era a musa do surfista. Maria, eu conhecia aquilo tudo. O poliuretano, aquele... Tudo de prancha, né? Eu, uma vez viajei para comprar. Fui comprar prancha até no interior em Campinas. Fui comprar prancha em Campinas. Comprei prancha, comprei tênis, comprei tudo, vim. Aí eu digo, Marcinho, não dá não, viu? Aí Marcinho ia e viajava às vezes. A loja vendia tanto que ele passava às vezes 3 semanas querendo vir sem poder. Eu telefonava, não venha porque não tem. Aí chegou um dia que ele vendeu tudo. Aí quando eu chego na loja, tá Marcinho dentro do provador sem camisa. Sensacional. Mamãe, vai em casa e bota uma camisa, que eu vendi a camisa. A camisa que tava. A camisa era bonita, a camisa de surfista. Aí eles vendiam minha camisa. Eu disse, menino, como é que se vende e fica sem camisa desse jeito? Não, porque o homem apaixonou por isso. Você sabe como ela é tida no meio do surfista, perdendo o gancho ainda?
Vovó Rock and Roll. Vovó Rock and Roll. Oh, maravilha. Foi maravilha. na época que lançou a calça cocota, né? É, Que era, então. foi importante naquela época, eles né? sempre estiveram muito antenados É. com essas tendências Tendências. todas. Não Sim. é? Irene, nós vamos fazer outro intervalo do programa agora. Chegarmos ao último bloco do programa, já com a participação também de Edna, sua nora. E aí sim nós acompanharemos essa nova perspectiva empresarial de Irene e como é que esta mulher se movimenta já nessa cidade louca, para cima e para baixo, dirigindo seu próprio carro e resolvendo coisas. Me afobando. Cheguei até a dar na cara de um homem, de Que mão é aberta. isso? Peraí, você vai contar isso no terceiro bloco do programa. Daqui a pouco nós retornamos. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje tendo o enorme prazer de receber essa figura maravilhosa de Maria Irene Chaves de Oliveira, Ireninha, que está no programa na companhia da sua nora médica, Edna Alves Barbosa. Eu gostaria, Edna, que você também participasse. Você conhece bem, Neninha, tem convivido muito com ela. Na verdade, eu Sim. conheço Irene nos últimos 8 anos. Eu não participei, eu conhecia todas as histórias, né? Tanto ela conversar, contar, é sempre muito bom saber sempre mais um detalhe de cada história dessa da vida de moça. Então, assim, eu fui morar no mesmo prédio que ela, nós somos vizinhas de parede. E nessa fase, ela já não trabalhava mais nas lojas, ela trabalhava no Kumon. Então, eu queria que ela comentasse como foi essa passagem dela sair do empresariado, das lojas da cidade e começar a trabalhar no Kumon. Depois de sucesso na loja, eu tive um problema de saúde, de pressão alta. Eu tive 22/18. Nossa Senhora. Tive uma amnésia e meu filho mais velho e os outros disseram, homem, antes que as lojas acabem com a senhora, vamos acabar com as lojas. Aí nós vendemos as lojas. Mas ficou só a loja da cidade de disco Marcine, que Marcine é ligado demais em música. É verdade. E eu fiquei lá ajudando a ele e Marcirene abriu essa franquia do Kumon. E eu, como adoro uma novidade, eu sou meio que ruim, adoro uma novidade, me matriculei como aluna lá. Ah, é? Estudei 3 anos por matemática. Mas quando a matemática chegou muito difícil, eu inventei que estava mole, meio adoentada e caí fora. Aí foi o tempo que eu me operei de coluna, nervo ciático. Aí Marcinho disse, mamãe, não vai mais trabalhar, não, vai descansar. Aí Marcirene disse, descansado não, a senhora vem trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar com ela. Passei por fiz entrevista, corrigi, recebi aluno, fiz tudo. Menos menino pequeno, que eu digo, eu tive 5, já não aguento mais. Mas aí chegou um dia que eu disse, você me quer aqui? Ela disse, quero, a senhora é minha mãe, tem mais interesse em tudo que... Eu digo, porque eu quero trabalhar uma coisa que trabalhe minha cabeça, porque eu já estou... A idade está aumentando e eu não quero ficar, como se diz, esquecida demais. Aí ela disse, o que é que a senhora quer fazer? Eu digo, eu quero somente corrigir, sem interferência de pai, nem filho, nem mãe, nem nada. Só no meu canto corrigir. E eu fiquei corrigindo português e matemática. Mas hoje, que é uns blocos que vem, é uma franquia e a dela é a maior. Chama o Kumon dela, chama-se o Kumon Ouro. É o maior do Rio Grande do Norte. E do Nordeste ela é a segunda. Tem mais de 400 alunos. Irene, nada impede que a gente, tratando desse assunto, explique para o telespectador que método é esse. O método Kumon é um método que ensina a criança a ir estudando sozinho. Ah, é? E, por exemplo, você fez Kumon. Despertar o interesse individual, né? Individual a matemática é da cabeça. É a matéria da cabeça que abre os caminhos. Você fica vai fazer, por exemplo, vai fazer um concurso. Você não precisa fazer um curso. Você compra os livros, você estuda sozinho. Certo. O português é para você interpretar, para fazer
tanto E que aí os filhos dela são todos formados, tudo engenheiro. Passaram no primeiro vestibular. vestibular. E aí você, nessa nova fase empresarial, você está se considerando uma pessoa muito, muito tranquila, muito achando ótimo. Feliz. Eu Feliz. sou uma mulher que nasci para ser feliz. Pronto, ótimo você ter dito isso, porque vai me dar lugar a fazer uma outra pergunta que é assim. Você, desde o início do programa, enfatizou muito, e nós também puxamos muito por você, para que você fizesse assim, a coisa dos 13 anos. Você foi uma menina muito precoce, você descobriu o amor menina, ainda muito menina. Sim, e ele já foi o meu terceiro namorado. É a frase. Mas seja como for, Ireninha, você enfatizou isso, da juventude, né? da coisa, da idade muito de menina mesmo. Então. E você chega aos 88 anos de idade. Isso assusta você, não? De jeito nenhum. Não, né? Eu sou uma mulher feliz. Feliz demais. Eu moro só. E acho que é melhor morar só do que mal acompanhada. Eu moro só, eu trabalho segunda-feira de 2 horas às 6. Terça eu trabalho o dia todo, não venho nem em casa, vou para casa, eu trabalho, que é o dia que tem mais português, eu corrijo o dia todo e ainda trago para casa. Sei. Aí quarta é trabalho interno, eu não vou. Aí sexta à tarde... Quinta e sexta. Quinta e sexta, Quinta tá? e sexta. Mas eu gosto muito do meu trabalho, adoro dirigir, mas assim, não quer eu boto motorista, quero motorista não. Aí outro dia eu disse a ele, só quero se for bonito e novo. Aí ele nunca mais falou. Nunca mais falou em botar motorista. Tá certo. Tá certo. Mas você, depois de Marcino tendo falecido, você teve alguns outros relacionamentos amorosos? Eu andei namorando por aí, mas quando eu tinha 52 anos, eu conheci um homem, eu sou espírita, aí ele perguntou, você é viúva? Eu digo, tenho 5 filhos, ele, qual é a idade dos meninos? Eu não aguentei, viu? Eu digo, qual é a sua? O nome dele era Joãozinho. Joãozinho. Aí ele disse 26. Eu digo, tenho 3 mais velhos. Acaba caiu na cadeira. Ai, você com shortinho lá em cima, tomara que caia, com 3 filhos. Eu digo, ué, tenho 3 filhos. Aí comecei... Vai encarar? Vai encarar? Aí comecei assim, uma paquerinha, aí voltei, minha filha casou e eu fiquei sentindo muita falta. Aí Marcino, que sempre teve muito cuidado comigo, disse que eu estava muito sozinha. Seus olhos estão brilhando. Você tinha 56 anos. 52. E ele 26. 26. Sim, mas enfim. Aí Marcínio disse, Descobre então o brilho chame nos seus esse olhos. homem aqui. Aí chamou em casa, perguntou onde trabalhava, quanto ele ganhava, aonde ele morava, situação financeira. Ele era solteiro, que ele tinha 26 anos. Sensacional esse negócio. Repare como a vida é criativa, como a vida supera a literatura. Aí se inverte a situação. Marcínio passa a ser o pai. Meu pai. Que chega e diz assim, que conversa é essa? Chama esse menino Chama aqui. esse homem aqui. Isso é uma aventura muito disse, louca. olha, não precisa sustentar ela, você dá presente a ela e pronto. Estava perguntando mais que a Santa Inquisição. Aí disse, mas isso não vai durar 6 meses. Durou 20 anos e 7 meses. É mesmo, mas gente. Ele na casa dele e eu na minha. Mas além de Marcino, o outro pessoal todinho aceitou numa boa. Não, né? aceita. Tinha de aceitar? Eu acho que, não sei se eles... Porque você tem uma personalidade muito forte. Por mim, porque é muito... Ele me... É aquele filho diferente. Tá certo. Tá certo. Agora, Ireninha, e essa sua veia poética? Porque Edna estava muito preocupada. Minha veia poética, comecei... Você parou... Quando eu, em janeiro de 2001, que eu peguei meu companheiro soube dele que estava dando umas caronas meio esquisitas. Esse novo companheiro?
E eu não aguento, não gosto de briga. Mas você é muito viva, né? Você fica atenta, né? Eu digo, olha, a carona, quando é carona, se para e se diz, olha aqui, apresenta, mas não correr. Aí eu acabei esse relacionamento. Você viu ele dando carona e ele sai. Minha filha viu e a mulher parecia tanto comigo por trás que eles pensavam que era eu. Já pensou? Aí eu acabei por telefone sem direito de defesa. Nossa. É mesmo? Tinha um senhor que estava lá no apartamento fazendo negócio. Como é que se acaba um relacionamento de 20 anos por telefone sem direito de defesa? Acabou, não quero mais. Eu não quero briga, não gosto de briga. Nunca tolerei briga, acho horrível, ridículo. Não prestou, embora viver feliz, não desejo mal, graças a Deus, a ninguém. Certo. Perfeito. Mas acabei, com o tempo ele ficou, depois a gente ficou muito amigo. Amigos. No último aniversário, sem ser desse ano, ele foi e eu me abracei muito com ele. Uma coisa impressionante. Eu estava lá. Não é? Eu não saía de perto dele. Era despedida, porque ele faleceu. Ele faleceu, né? Aí Getúlio, cabeleireiro, fica me aperreando, dizendo que eu mato todos. Aí minha filha, assim, mamãe... Mas deixa eu perguntar, você é uma mulher romântica. Você Sou é uma muito mulher romântica. mais do que romântica, Sensível. você é amorosa. Tem alguma perspectiva ainda? Eu acho que eu não tenho mais idade para isso, não é? Porque eu não aguento, eu não brigo, mas também eu sou fiel e quero fidelidade, Claro. né? Qualquer coisa eu mando logo embora. Eu já tive umas paqueras aí depois. Mas eu assim, sempre fui muito paquerada, danada. amiga, você é bastante. A gente sai pra barzinho, você é quem fecha o barzinho eu na fui hora, pro barzinho, bota fiz qualquer sucesso no adolescente. barzinho. É mesmo, é? E pra quem Muito não sabe, e pra quem não sabe, paquerada. Ireninha é uma botequeira autêntica, Pronto, ela- reconhecida exatamente. em Natal pela boemia, apesar de nem beber nem fumar, Não, beber. mas é uma boêmia sensacional, de alto quilate. É uma maravilha isso, né? Irene, assim, Mas quando, hoje eu estou meia, nunca mais saí, a vida está tão... Mas escute, a gente falou dos poemas e afinal de contas, não nos detivemos nesses comentários. Aí você escrevia poema, mas aí parou, eu comecei a escrever poema em 2002. Eu dormindo, quando acordei com aquele Poemas de amor? poema de amor. E olhe lá, só de amor. Mas tem aqueles Eu picantes só também, né? sabe quando Tem eu uns estou picantes. apaixonada é que eu Tem sei uns E os escrever. picantes? Tem? Hein? Tem Os uns picantes. Os poemas picantes. Tem. Eu tenho um Dá para dar uma pequena demonstração? não, eu tenho 2 contos, um conto romântico e um conto picante. Eu quero ilustrar o picante. Bem, quando é uma história, eu não sei por que é grande, né? Mas é a história que uma pessoa vai entregar uma encomenda numa casa e a dona manda entrar e sai com uma roupa e um decote muito grande. E o homem se apaixona e no fim vira amor, é um bocado de coisa que só sabe quem... Só sabe comigo. E eu nunca mostrei aos meninos. Eu faço a minha medo, loucura com medo. e deixo lá. Mas é baseado em fatos verídicos ou mera ficção? Mera ficção. A loucura que dá. Sou irresponsável, né? Tá. E quanto aos poemas, você tem algum decorado ou não? Você lembraria, Olha, não? eu tenho alguma coisa aqui. Bem, tem um aqui. Qual foi que você gostou mais? Foi o segundo. O primeiro. O amor acontece sem a gente esperar. Nos pega de surpresa, sem portas para entrar. Se instala no coração como dono e senhor. Nos dá felicidade e também nos causa dor. Nos dá a dor do ciúme, da falta de segurança, mas também nos torna alegres e cheios de esperança. Esperança de vivermos sempre a nos amar, até que um dia Deus venha nos separar. Muito bom. Muito Muito bonito. bom mesmo. Muito bom. Olha, você Eu faço muita quadrinha também. Assim. Sei, porque você sendo também Tem de originária tudo. de Açu, era natural que... Natural que da essa, terra de Açu. Não é terra de poetas. Começou justamente, eu fui ao aniversário de uma amiga minha que é poeta. E na hora do parabéns, todo mundo era poeta, menos eu.
todo mundo disse uma poesia e eu fiquei de só umas palavras. Quando eu cheguei em casa, mordida. Peguei um lápis e digo, hoje eu escrevo. Aí escrevi e disse para ela. Ela colocou o nome de Colinas Verdejantes. Que você fez em homenagem a ela, o poema? Não, eu fiz porque eu tinha o hábito. Quando eu ia muito, eu era mocinha, ia muito para sul. E quando eu via aquelas colinas verdes, Bonito, né? Aquilo verde, eu me via correndo, de roupa branca, com os cabelos esvoaçando, correndo. Aí eu fiz com essa música. Que eu sei que termina assim. Me vejo sempre assim, correndo, cabelo ao vento, vestido longo e comprido, correndo atrás, que talvez de alguma estrela rumando para o infinito. Muito bom. Muito bom. Iraninha, qual é a sua rotina hoje em dia? Você disse que tem essa sua atividade lá no Combom. Hoje minha rotina é mais trabalho. Sim. Minha rotina é você se alimenta? Como é que você... Eu tenho muito cuidado da minha alimentação. Eu não bebo, não gosto de gordura, não fumo, não gosto de conserva. Eu como pouco, porque eu tive um tempo que eu engordei e perdi 15 quilos. Eu como muito pouco. Perfeito. Amo lancho, só tem uma coisa que eu não deixo, é chocolate. Chocolate? Eu faço regime, como chocolate. Todo dia eu como chocolate. Mas você é, por exemplo, de uma atividade física regular, de caminhar Não, eu estou caminhando assim um pouco, porque eu tenho um problema de coluna ainda muito sério. E eu sou espírita. Sei. A médica me passou... Como é o nome daquele? Pilates. Mas o meu médico espírita não quer. É mesmo? O que seu médico espírita tem contra Pilates, mulher? É uma atividade tão tranquila. Mas ele disse que a minha coluna, só quem sabe é ele. Tem esse problema ligado diretamente à coluna, né? É a coluna, minha coluna é meio Mas eu tenho a impressão que o próprio professor com o qual você viesse a trabalhar, sabedor disso, preservaria essa sua atividade. Aí eu estou deixando ver, procurando ver onde é que encontro uma mais perto de mim, não é? Porque quem trabalha não tem muito tempo, né? Mas minha rotina é isso. Adoro música, não gosto de música. Tem o segundo quarto onde eu coloquei uma rede, uma televisão, um som, um ventilador e uma rede. Aí eu coloco ali todos os telefones sem fio, celular, óculos, os óculos, tudo ali, uma garrafa d'água que eu tomo água, sou viciada em água. Claro. Ei, escute uma coisa, você que lidou tanto com o mundo fonográfico, com artistas, com isso, você tem alguma preferência musical? Alguma coisa que, por exemplo, faz você relembrar saudosamente? Tem muita coisa, do ponto de vista romântico, não? Mas assim, alimenta, viu? Alimenta, manda aquelas coisas bem românticas. Que eu adoro, eu sou muito romântica, até as últimas consequências. Olha, relacionamento sem romantismo para mim não presta. Tem que ser romântico, tem que ser. Claro. O meu gosto é esse. Perfeito. Eu ainda hoje, você acredita que eu terminei o Evsof há muitos anos, mas eu nunca entrei no Barão de Rio Branco, até hoje. Nunca entrou? Depois terminou. Porque foi a loja que me deixou mais saudade, porque foi um sucesso tão grande que quando se vendeu... No edifício Barão do Rio Branco. No edifício Barão do Rio Branco. Nunca mais entrei, entrei lá. Eu passo, no Alecrim, onde eu podia ter mais saudade, eu passo. E você vibra com esse sucesso dos surfistas brasileiros, inclusive os norte-riograndenses? Conhece alguns deles, dessa tropa? Hoje em dia eu acho que eu não conheço mais, não. Diferença, passou, né? Mas eu passava na praia, na praia, eles davam a 10 da Mirene. Vovó Rock. Vovó Rock. Que maravilha. Aí meu filho era medonho, consertava a prancha, o mais novo. Joãozinho Dias. Joãozinho. Isso. Consertava a prancha. Pois bem, Irene, veja, nós chegamos ao final do programa e como eu, Edna e Reinaldo, naturalmente o telespectador deve ter se surpreendido com tanta vitalidade, com tanta alegria de viver,
com tanto traço positivo, com tanta insistência em viver e em ser amar feliz. e ser amada, dessa mulher notável, sob todos os sentidos, que é essa menina que veio de Açu e que hoje completou, graças a Deus, os seus 88 anos, está ótima, muitíssimo bem de saúde, com disposição de viver bastante e de realizar o que é mais importante. Essa é uma mulher que devia ter para si uma escola de dizer para as pessoas como é que as pessoas podem e devem viver bem. Primeira lição seria certamente não reclamar da vida, porque ela própria também enfrentou, né, vicissitudes, enfrentou dificuldades e soube superá-las exatamente através de uma enorme criatividade e um maravilhoso bom humor que a acompanha todos os dias. Olha, alegria total de você ter vindo aqui, viu? Tal filho, tal mãe. Tá. Marcino veio, nos deu muita alegria. De entrevistar você veio uma também. Mulher feliz. Então, você veio e deu essa alegria também. Agradeço a Edna, que veio ao programa de acompanhando. Agradeço a esse grande Reinaldo. Esse aí, que é mesmo que meu aniversário, que todo seu, aniversário é ele quem toca lá. Prometemos a todos os telespectadores do Memória Viva retornar na próxima semana.